Hora de falar das notícias do Legislativo, porque a Prefeitura anunciou a operacionalização do Banco de Ração em Campinas, criada a partir da implantação da lei de autoria do vereador Paulo Haddad e que vai beneficiar os animais de famílias carentes, protetores independentes e as ONGs aqui da nossa cidade. A cerimônia que deu início à operacionalização do Banco de Ração e Utensílios para Animais do município de Campinas reuniu autoridades, voluntários, protetores independentes e representantes de ONGs. O autor da lei, vereador Paulo Haddad, esteve presente no evento, juntamente com os vereadores Carlinhos Camelô e Zé Carlos. É um projeto extremamente importante que vem, de alguma forma, contemplar, né, os protetores independentes, as famílias em situação de vulnerabilidade, as ONGs, né, que se dedicam à causa animal. Nós temos aí um déficit, né, e um compromisso com a população, principalmente depois dessa pandemia que nós passamos. Muitas famílias em dificuldade, né, financeira, dificuldade até para colocar o alimento na mesa, que dirá para sustentar os seus pets, os seus animaizinhos. E esse projeto ele visa justamente isso, trazer um aporte, né, de alimento, né, um banco de ração e também de utensílios. Então, a pessoa que precisa ali de uma casinha, de uma coleira, de um brinquedo para o seu animal, vai poder recorrer a esse banco de ração e utensílios para tê-lo. Então, é um projeto construído a várias mãos, né, Câmara Municipal, e aí teve todo o entendimento da Prefeitura Municipal com a sua secretaria, Secretaria do Verde, alguma coisa relacionada à Secretaria de Justiça. Também contamos com a parceria do deputado Dirceu Dalben, num aporte de R$200 mil em emenda parlamentar, e a minha emenda impositiva também, que eu dediquei parte do meu recurso de R$400 mil para que a gente tivesse aí um pontapé inicial nesse banco de ração, que vai ser tão importante para a população de Campinas, para os protetores independentes, como eu já disse, para as ONGs e também para as pessoas, para as famílias em situação de vulnerabilidade. Para participar, os interessados podem enviar um e-mail para cmpda.secretaria.campinas@gmail.com. E a partir do dia 16, na terça-feira, esse sistema estará cadastrando, processando essas informações. A Secretaria do Verde vai ajudar o Conselho nessa tabulação dessas informações. O Conselho decide de acordo com os critérios, o direcionamento de acordo com o volume de ração que vai chegando. Vai se exigir para se cadastrar que estejam no cadastro social da Prefeitura, que sejam as pessoas mais vulneráveis, né? E também que o animal esteja microchipado. Quem não tiver com seu animal microchipado vai precisar ir lá para o DPBE, Departamento Vacinar, microchipar para ele poder ser elegível no sistema. A expectativa referente às doações é positiva, afirmou o prefeito. Olha, é um programa novo, mas a gente espera que a solidariedade da população de Campinas, que é muito presente na doação de alimentos, em todas as campanhas que a Prefeitura faz de doação de alimentos, doação de agasalhos, a gente espera que essa solidariedade também apareça e também se materialize no banco de ração. Então a perspectiva da Prefeitura é muito boa, é uma política pública que tem a participação do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, é uma participação importante da sociedade para que esse programa possa evoluir bem. Para a protetora Maria Aparecida, o banco de ração e utensílios para animais chegou em boa hora. É maravilhoso, né? Maravilhoso, chegou em boa hora e Deus abençoe que vamos, né? Que permaneça, que cresça cada vez mais, né? São muitos animais na rua com fome, né? Muitos. Eu fiquei pensando, eu lembrei muito de uma frase do Gandhi, eu não consigo lembrar completo, sabe, o contexto, mas ele fala que a gente conhece a evolução de um país, de como se trata os seus animais. Então isso daí é uma acelerada grande, assim, né? Já pisou na aceleradora, vamos que vamos.
E a gente vai divulgar aqui os locais e como participar desse banco de ração e como vai ser toda essa operação aqui na cidade. A gente vai acompanhar e mostrar aqui no Câmara Notícia. E a Frente Parlamentar da Legislação Urbana da Câmara de Campinas se reuniu na tarde de sexta-feira para discutir a instalação de uma nova unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no centro da cidade. A reunião foi presidida pelo vereador Paulo Gaspar e contou com a participação de diretores e professores do Instituto. Com o objetivo de discutir a instalação de uma nova unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no centro de Campinas, o vereador Paulo Gaspar presidiu mais uma reunião da Frente Parlamentar de Legislação Urbana na última sexta-feira. Participaram do encontro no plenário da Câmara Municipal o diretor-geral do Instituto do Campus Campinas, Iberval Oliveira Castro, o diretor adjunto de ensino, Felipe Pires, e o professor Cláudio Romanelli. Como arquiteto urbanista, o vereador acredita que a implantação de uma nova unidade de ensino deve ser uma peça importante no processo de revitalização do centro da cidade. Além disso, a iniciativa também é positiva porque amplia a oferta de vagas para alunos de várias regiões de Campinas. E, aliás, duas coisas, né? Tanto uma nova unidade do Instituto Federal de São Paulo em Campinas, que vai ser ótimo para a cidade e necessário por causa da demanda que existe, mas principalmente se a gente conseguir fazer com que esse instituto venha para a área central, que é uma das nossas grandes lutas aqui na requalificação do centro urbano aqui do centro de Campinas, né, que está totalmente degradado e abandonado pela administração pública. O Instituto é organizado em diversos campi e possui mais de 40 mil alunos matriculados hoje nas 41 unidades distribuídas pelo Estado de São Paulo. Vinculado ao Ministério da Educação, o Instituto Centenário é reconhecido por sua excelência no ensino público e a atuação prioritária na oferta de educação tecnológica, segundo informou o diretor-geral da unidade. Entre os cursos ofertados estão nível técnico, nas modalidades concomitante e subsequente ao ensino médio, cursos integrados ao ensino médio, cursos superiores, pós-graduação e formação inicial e continuada. Para o diretor-geral, é preciso haver um investimento forte em educação para o desenvolvimento do país. Importante destacar que nenhuma nação chegou ao nível de desenvolvimento elevado sem investimento em educação. Isso é muito importante destacar. Então, se a gente quer desenvolver a sociedade brasileira, desenvolver o Brasil, precisamos de investimento forte em educação. E os institutos federais, como você bem mencionou, né, é uma política pública na área de educação que ela é reconhecida como uma política pública de qualidade. A gente tem que pensar a expansão do Instituto na cidade de Campinas. Tá? É importante que haja unidades para o atendimento. E uma unidade, como o senhor bem colocou, no centro, ela democratiza bastante o acesso. Tá? Porque de qualquer parte da cidade, praticamente, com um ônibus você chega no centro de Campinas, né? O professor Cláudio, inclusive, mencionou o potencial de Campinas na área do ensino e na formação de profissionais. Campinas continua tendo uma posição privilegiada nesse sentido. Os centros de pesquisa continuam existindo, nós temos excelentes escolas de engenharia. Temos a Unicamp, temos o Instituto Federal também que está formando engenheiros. Já o diretor adjunto de ensino destacou que uma unidade no centro facilitaria a rotina dos estudantes. Essa proposta, né, em relação ao centro, eu como trabalho ali junto, próximos dos alunos, e ali a gente pode citar várias vantagens que a gente teria ali uma unidade, por exemplo, no centro de Campinas. A Transurc aqui em Campinas, ela fornece o passe escolar, por exemplo, só para aluno com endereço de Campinas. Então o aluno que ele mora em Arthur Nogueira, mora em Paulínia, mora em outras cidades da região, Hortolândia, Sumaré, ele tem o passe escolar da prefeitura, da cidade dele. Mas quando ele chega em Campinas, a Transurc não concede. Ou seja, ele tem que pagar a passagem completa para chegar até o campus.
O problema é que a gente no centro a gente não teria isso, porque hoje todas as cidades elas têm transporte público para o centro de Campinas, então é uma grande vantagem. A reitoria encaminhou para Brasília, tá, através de um deputado federal, Paulo Teixeira, entregou no Ministério da Educação um projeto para a reestruturação do Instituto Federal no estado de São Paulo, tá? E nessa proposta, uma das sedes desses novos institutos já está aqui, já está indicada para Campinas, né? E isso também é uma vitória da Câmara, tá? Porque no ano passado a Câmara assinou, junto com todos os vereadores, um pedido, tá, para que, se houvesse essa divisão, a sede fosse em Campinas. Então, Gaspar também falou de outras iniciativas do Legislativo para tentar requalificar o centro urbano. O parlamentar ainda afirmou que o Executivo precisa agir de forma contundente para a restauração desse espaço. Tem 2 outros projetos que a gente protocolou na casa aqui. Um chama Locação Social e o outro Moradia Primeiro. O objetivo é nós aumentarmos a população que mora no centro hoje, que está muito abaixo do que deveria ser. E esse abandono todo é pela falta de moradores no centro. Então o centro hoje está caracterizado por uma região de passagem, né? As pessoas estão indo de um lugar para outro, e quem mora no centro mesmo hoje tem muitos imóveis vazios, ociosos. O primeiro passo tem que ser do poder público. O poder público tem que ter esse master plan para chamar todo mundo e falar: olha, nós temos um projeto aqui para os próximos 50 anos para o centro. Vamos chamar o IFESP, vamos chamar a iniciativa privada, vamos chamar as consultoras, as empreiteiras, as universidades. Ó, daqui 50 anos esse centro aqui tem que ser lugar de turista estar tirando foto aqui o dia inteiro. A reunião, de acordo com o vereador, foi o primeiro passo para auxiliar nesse processo. Hoje foi um pontapé inicial no sentido da gente alinhar essa ideia, na medida que a gente conseguir fazer outras reuniões a nível interno aqui, a gente vai poder detectar como fazer essa ponte com a prefeitura, que é a responsável por fazer essa concessão de prédio, ver quais os prédios públicos existem disponíveis para isso, né? E aí, mediante as possibilidades que temos aí, esse prédio, a gente levar para a reitoria do Instituto Federal e oferecer as oportunidades que nós temos para ir vender a ideia que no centro é melhor para eles se situarem. E além, claro, do trabalho das comissões, a gente também tem a fiscalização do Executivo através de documentos que os vereadores protocolam. E o vereador Carlinhos Camilo solicita informações à Prefeitura sobre o Refis, o Programa de Regularização Fiscal para o ano de 2023. O questionamento foi realizado através de um requerimento protocolado na Câmara Municipal de Campinas. No requerimento, o parlamentar pergunta se a administração, a exemplo de anos anteriores, pretende aderir ao Refis. Esse ano não teve. Aí tivemos uma pergunta lá, disseram lá através da Secretaria de Finanças que não tem demandas para isso. Então eu fiz um requerimento para saber realmente se existem essas demandas ou se as pessoas estão em dia com essas questões dos créditos deles. O Refis oferece condições especiais para que os cidadãos possam pagar à vista ou parcelado créditos tributários ou não tributários, vencidos e não pagos, inscritos ou não na dívida ativa do município para a administração municipal. No documento, o vereador também questiona sobre o número de inadimplentes, bem como o valor arrecadado pelo município em programas anteriores. Esse requerimento é mais para a gente saber a informação, se caso tiver muitas pessoas devendo lá ainda, a gente vai pedir para que o prefeito coloque o Refis desse ano. Conforme Carlinhos Camelo, contribuintes aguardam o Refis 2023. Tem pessoas que têm as dívidas e não foram negociar esperando que o Refis chegue para eles fazerem. Então, tem ligado até o meu gabinete, tem me perguntado, eu falei, vou fazer um requerimento de informação para a gente saber realmente se existe ou se não existe. Uma forma de agilizar o atendimento para o contribuinte, segundo o vereador, seria a adesão do Refis online. Hoje nós sabemos que a maioria das questões hoje são digitais, né? Então a gente pede para fazer essa transformação para que as pessoas entrem ali ela mesma no sistema e olhem a dívida dela, sabe tudo ali, em vez dela ter que ir até a prefeitura.
E hoje acontece na Câmara a 28ª reunião ordinária. Nós temos 8 projetos na pauta e entre eles está em análise inicial de autoria do vereador Rodrigo da Farmadic, do União, que acrescenta artigo a uma lei de 2003 que trata das concessões de alvarás para edificações no município de Campinas, excluindo a exigência de alvará para pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvem atividades econômicas de baixo risco. Existe uma lei federal de 2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, que garante o livre exercício de atividade econômica de baixo risco, independente de qualquer ato público de liberação, incluindo neste contexto aí o alvará de uso. Porém, a nossa lei municipal que está em vigor continua exigindo esse alvará para o exercício de qualquer atividade, confrontando com a norma federal. Assim, a proposta adequa a lei municipal, até porque, apesar do que diz a norma, em Campinas, a fiscalização continua exigindo o alvará das atividades de baixo risco. São consideradas de baixo risco um total de 287 atividades. Entre elas estão, por exemplo, as agências de notícias, de publicidade, atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária, atividades profissionais de nutrição, de psicologia e psicanálise, bares, cabeleireiros, manicure, pedicure, ensino de dança e ensino de idiomas. A pauta completa está lá no site www.campinas.sp.leg.br. Lembrando que a reunião começa a partir das 6 horas com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Quer participar e vir pessoalmente? A entrada do plenário é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Mas hoje, bem antes, nós temos já 2 horas da tarde uma reunião que também vai acontecer no plenário. É a 7ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a Arborização Urbana em Campinas, que é presidida pelo vereador Paulo Gaspar, e você está convidado.